Oi, pessoal. Hoje a gente vai trazer para vocês uma conversa um pouco mais aprofundada sobre os features de ativação de formatos de vídeo no DV360. Quem está aqui hoje para conversar com vocês é o Martim, nosso Programmatic Specialist, que vai entrar um pouco em detalhe tanto das nossas soluções em YouTube, quanto das nossas soluções em exchanges fora do YouTube. Essa é uma sessão para a galera que opera o DV360, para quem trabalha com mídia, mas para quem quiser pegar mais detalhes sobre o DV360, é bom lembrar que a gente já tem um caminho aí de estudos com treinamentos em português. Esse material que a gente está apresentando aqui hoje, ele está na descrição do vídeo, vocês podem dar uma olhadinha nesse PDF, e no segundo slide tem o path de aprendizado, com os links para os materiais e gravações das sessões anteriores, tá? A dica é, vejam essas conversas, acompanhem esse caminho de treinamentos, e depois disso, tentem fazer a certificação no Skillshop. O link também do Skillshop também está aqui na página, tá certo? A gente sabe que o consumo de vídeo está crescendo bastante, principalmente agora em 2020 e 2021. A gente tinha uma métrica aí que dizia que até o fim de 2021, 82% do tráfego de internet consumido ia vir todo de vídeo. E se o inventário consumido de vídeo está aumentando, o tipo de anúncio que a gente consegue colocar nesse inventário é um anúncio de vídeo. Por isso que vídeo tem que estar dentro do nosso plano de ativação de marketing digital com as especificidades desse inventário, desses formatos, que é o que a gente quer falar hoje, né? Pode seguir, Martim, próximo. E o DV360, ele é isso. Ele é essa plataforma em que a gente vai conseguir ativar todas as nossas estratégias de vídeo online em um ambiente só. O DV360 é a única plataforma fora do Google Ads que compra YouTube, né, os formatos que a gente conhecia por TrueView, que compra inventário de YouTube de verdade, mas que também vai unir outros formatos e outros tipos de compra de vídeo dentro da mesma interface para a gente conseguir ter essa estratégia de vídeo holística, unificada. Então, desde compras em ambientes privados de inventário de vídeo, até reservas, né, o garantido, vídeo em inventário de display, que a gente chama de outstream, os formatos específicos para mobile, para app, como, por exemplo, os formatos de rewarded, tudo aquilo que a gente já conhece de desktop, mas também o que a gente também o que a gente consegue colocar hoje em Connected TV e OTT, que são formatos de vídeo cada vez mais buscados e que estão crescendo bastante, e também todas as outras opções de segmentação e automação em exchanges de vídeo abertas fora de YouTube. Hoje a gente vai falar de YouTube, a gente vai falar sobre formato, setup, sequenciamento de anúncios, como setar a sua conversão. Eu sei que a gente sempre falou bastante de YouTube, mas a gente vai tentar dar uma repassada geral, com uma certa profundidade nos detalhes de YouTube, fazer uma demo também para mostrar tudo que a gente conversar na plataforma. E na próxima conversa, na segunda parte, a gente vai falar especificamente de vídeo cross exchange. Então, tudo que é vídeo fora do YouTube. Aí a gente aproveita também e fala sobre Brand Lift, que agora como funciona para cross exchange para YouTube, a gente vai falar nessa segunda sessão, nessa segunda parte da conversa. Perfeito, muito obrigado, Rafa, pela introdução. Boa, pessoal, vamos fazer um deep dive primeiro em YouTube, como a gente viu na agenda, e depois a gente vai abordar os outros tópicos, tá? Primeiro, a gente gostaria de trazer para vocês qual é o diferencial que tem de rodar YouTube no DV360, assim como o vídeo em geral, tá? Qual que seria o nosso diferencial hoje em dia, tá? Quando a gente olha para YouTube, apenas no DV360, a gente tem os seguintes diferenciais. Primeiro, a consolidação de campanhas dentro do DV360, e isso acompanha muito gestão de frequência entre formatos, tracking de conversões deduplicadas, relatoria de unique reach, de alcance, e a possibilidade também de unificar, por exemplo, faturamento, relatoria, você ter no mesmo lugar a chance de você puxar todos os resultados das suas campanhas de vídeo, né? E, ao mesmo tempo, também temos estudos de brand lift comparáveis entre
o que roda dentro do YouTube e o que roda fora do YouTube, que seria nosso cross-exchange, que a gente vai falar mais à frente, e também a parte de leilão e reserva dentro do DV360, com a possibilidade de você reservar inventário no YouTube e até outras possibilidades que começaram a surgir esse ano no produto, tá? Continuando, a gente vai falar primeiro sobre os formatos que tem no DV360 para YouTube, tá? O primeiro, aqui nesse slide, a gente faz exemplifica um pouquinho como isso se adapta nas diferentes etapas do funil. Então, quando a gente começa a olhar YouTube, dentro dos formatos que o DV oferece, a gente tem primeiro o TrueView Stream e Bumpers, que são os mais tradicionais, né? Eu acho que são os primeiros que surgiram dentro do YouTube. Eles estão focados mais no awareness, para se gerar um alto alcance dentro das suas campanhas, mas o foco deles é a view, tá? Então é a visão, a visualização do seu vídeo. No caso do TrueView for Reach, que é um formato relativamente novo, que veio aparecer depois do InStream Bumpers, o TrueView for Reach, ele tem o foco de trazer alcance. Então, ele é objetivo, ao invés de ser uma visualização, ele é atingir o maior volume de impressões possíveis para aumentar seu alcance. E a gente vai entrar mais a fundo neles depois. Quando a gente entra no intent, já na parte de intenção, consideração, a gente tem o TrueView Discovery, que já é um formato que ele roda dentro do inventário de YouTube Search. Então, se vocês podem ver aqui, está pequenininho, mas a gente vai entrar mais na frente. Ele mostra dentro do que é o resultado de busca no YouTube, quando o usuário está buscando um vídeo específico que ele quer assistir, ele vai mostrar um anúncio aí como se fosse uma pesquisa, né? E aí, clicando nele, ele leva para o vídeo do anúncio, tá? Continuando o TrueView for Shopping, a gente vai entrar mais em detalhe, mas o TrueView for Shopping, ele conecta com o Merchant Center, né? Com o Google Merchant Center, então ele te permite dinamizar aí, ter os preços dentro do seu anúncio, né? Então, dá para utilizar ele em vários exemplos aí para varejistas, etc. E no final, aí na parte de ação, na parte mais focada em uma ação específica, a gente tem o TrueView for Action e o YouTube for Action, que ele é mais focado em trazer clique e engajamento de ação. Então, aqui no TrueView for Action, você vai precisar ter uma floodlight de conversão dentro da campanha para ele conseguir rodar. E a pegada dele, você ter um call to action no final. Então, aí tem uns exemplos aí em inglês que a gente trouxe, e a gente vai entrar mais em detalhe nisso agora, tá? Primeiro, como que isso é criado dentro do DV360, tá? Quando você vai criar uma campanha dentro do DV360, a gente vai entrar na parte de hierarquia, para ficar claro para todo mundo. Mas, principalmente, YouTube, ele é criado a partir do nível line item, tá? Então, quando vocês forem criar uma campanha dentro do DV, onde vocês vão poder escolher o formato, vai ser dentro dos line items, tá? Então, nessa primeira parte, a gente tem o type, que é essa primeira parte aqui, que vai ser o tipo de formato, o tipo de objetivo que você tem, tá? Então, por exemplo, eu quero brand awareness. No caso que você selecione brand awareness, no Ad Format aqui embaixo, vão aparecer essas 4 opções que a gente tem aqui. Depois de selecionar Shopping, vai aparecer as opções de formatos dentro do YouTube Shopping. Mesma coisa com Website Conversions, que é o YouTube for Action. Ele vai mostrar os formatos do YouTube for Action. E o Reach, ele vai mostrar os formatos do YouTube for Reach. O que tem mais quebra de formatos dentro do Brand Awareness, dentro do YouTube, é o Brand Awareness, tá? Então, aí vocês veem que tem Stream, tem Video Discovery, que aí você escolhe um ou outro. Tem Bumper Ads, Non-Skippable Ads e Ad Sequence, que a gente vai falar deles agora daqui a pouco, tá? Continuando, vamos começar pelo tradicional in-stream, mas a gente tem esse novo layer dentro do in-stream. Então, voltando aqui, quando a gente fala do Brand Awareness, a gente tem o in-stream, tem o Bumper Ads, tem Non-Skippable Ads. O Non-Skippable Ads, ele é relativamente novo também. Então, ele te permite você acrescentar sua estratégia de in-stream. Então, isso aqui pode complementar sua estratégia atual de in-stream, que é a tradicional que utilizamos com lance de custo por visualização. Você consegue fazer o in-stream unskippable, que ele permite você rodar vídeos que o usuário não tem o botão de skip, tá? Ele tem a diferença do outro, como o usuário ele passa a ser uma impressão, que nem o bumper, o lance ele muda para CPM, tá, pessoal? Então aí vocês vão ter uma diferença de tipo de lance que vai ser utilizado dentro do unskippable, tá? Ele
ele roda com 15 segundos, tá? 15 segundos ou mais. Isso é importante. E eu acho que o limite é o mesmo que o in-stream, tá? Eu acho que a partir dos 12 segundos você já consegue rodar dentro desse formato, mas idealmente, geralmente, a gente recomenda 15 segundos para não gerar um impacto também na experiência do usuário. Se o vídeo for muito longo, também isso pode gerar um problema e pode gerar problemas de entrega. Depois, viewability e audibility, com certeza vai ter uma viewability alta, porque o usuário, que nem o Bumper, ele é meio que obrigado a assistir esse vídeo, né? Porque ele não tem a opção de botão de skip. Então, isso também é uma coisa a considerar na nossa estratégia. A gente tem essa possibilidade de fazer uma mensagem um pouquinho mais longa do que é o Bumper com o TrueView in Stream Unskippable. Continuando, a gente tem o Bumper, que a gente estava falando agora há pouco, tá? O Bumper, ele é muito bom, porque hoje em dia, a gente vai ver isso mais na frente, além do crescimento do inventário de vídeo, existe um forte crescimento do inventário de mobile, né? Então, tudo que é inventário dentro de celular, né? Então, o Bumper, ele é uma entrega super boa para esse tipo de inventário, para o inventário mobile, de dispositivos móveis. Então, ele vai permitir você rodar vídeos de até 6 segundos. Ele é bem curtinho, tá? Ele é mais para você gerar um impacto no curto prazo, assim, gerar um impacto de mensagem criativa ou relembrar o usuário de um vídeo que ele já assistiu, de uma mensagem criativa que ele já assistiu antes, por exemplo, no in-stream. Então, ele é outra opção do Bumper Ads, também é fazer uma espécie de remarketing awareness das pessoas que já assistiram o vídeo de in-stream, e até aí tem a possibilidade de contar uma história. A gente tem alguns formatos como o Ad Sequence que permite contar uma história, a gente vai falar isso mais à frente, e permite você brincar com esses formatos, né? Então, acho que é bem legal para complementar a estratégia de mídia. Continuando, a gente tem o YouTube for Reach, o TrueView for Reach, tá? O TrueView for Reach, ele tem o foco também, o lance ele muda para CPM. E por que ele muda para CPM? Porque o foco aqui é alcance, não é visualização, não é views, tá? Então o foco aqui é o maior volume de impressões que eu posso tentar atingir dentro de uma geografia específica e um targeting específico, tá? Então ele tende a ter um CPM um pouquinho mais caro, tá? Do que os outros formatos, mas ao mesmo tempo ele te permite manter um alcance muito bom e você conseguir fazer campanhas, por exemplo, de marca muito mais abrangentes, focando no seu objetivo de alcance. Então aqui também o anunciante tem que assumir que a compra vai ser muito mais focada em alcance do que visualização. Então isso também é uma coisa a considerar, porque os resultados vão mudar dependendo do formato que você escolher, né? Porque o foco do algoritmo, o foco da plataforma vai ser diferente. Continuando, a gente tem o Discovery, que a gente estava falando agora há pouco, que ele aparece na parte de busca do YouTube, tá? No YouTube Search. Uma coisa importante do Discovery, quem já roda Google Ads, tem outro formato Discovery que ele é de display, tá? Esse aqui não tem nada a ver com esse outro formato de Discovery que é de display, que ele compra dentro do inventário O&O do Google Ads, tá? Só para fazer esse disclaimer, porque às vezes gera uma confusão pelo próprio nome. O Discovery, como que ele funciona, tá? Primeiro, ele permite você dar uma informação adicional antes do usuário assistir seu anúncio. Então, ele vai dar uma informação relevante. Se vocês veem, ele vai aparecer no resultado de busca, quando a pessoa estiver pesquisando pelo vídeo que ela quer assistir, vai aparecer ele como resultado no topo. Então, isso aí vai permitir a gente pôr, além do vídeo, da preview do vídeo, a gente tem uma mensagem que a gente consegue passar dentro do anúncio, o que permite também capturar a intenção. Ao mesmo tempo que a pessoa não é obrigada ou não tem em nenhum momento o anúncio passando no vídeo dele. Então, nesse caso, o Discovery ele vem a tentar engajar os usuários e, se o usuário clicar, ele já tem uma intenção maior do que o usuário que só assistiu o anúncio, porque ele já está clicando para assistir o conteúdo da marca. Além disso, ele é uma estratégia excelente para complementar os seus formatos atuais. Então, ele te permite expandir o alcance para um inventário que é incremental dentro do YouTube, porque você roda também na parte de pesquisa do YouTube. E também ele aparece em alguma das páginas de busca aí no início. Então, isso aí permite também você expandir seu alcance e você ter um maior impacto nas suas campanhas de YouTube. E ao mesmo tempo que quando a pessoa clica,
nesses anúncios, geralmente ele gera uma visualização, porque a pessoa tem o interesse, ele clica para assistir o anúncio, tá? Então, os cliques que forem gerados no Discovery geralmente são muito valiosos, pois são cliques de pessoas que já ficaram interessadas na mensagem que você compartilha ou na informação que você compartilha dentro do Discovery. Continuando, a gente tem o True for Action e o True for Shopping, que eles vão mais pro, vamos falar, o mid funnel, quase chegando no lower funnel, mas a gente sabe e entende que as estratégias de vídeo, elas não são 100% focadas em uma conversão final, tá? Só que assim, o YouTube for Shopping, ele veio meio que para tentar levar o vídeo cada vez mais perto do varejo, né? Cada vez mais perto da parte de compra. Então, vocês têm duas opções aqui para fazer uma estratégia mais focada numa ação. Tem o True for Action, que ele tem um call to action personalizado durante e após o vídeo. Então, vocês podem ver aqui na preview que ele já mostra esse Learn More, ou seja, saiba mais, ele mostra embaixo. Logo começado o vídeo, ele já está mostrando embaixo. Então, se a pessoa já engajou com a marca, já engajou com a proposta, engajou com a promoção, ela já pode clicar lá e já tem o call to action disponível antes de aparecer o botão skip, antes dele assistir o anúncio completo. Agora, ele assistiu o anúncio completo, ele também tem no final o link da landing page e o botão para o Saiba Mais, ou Assine Já, ou Contrate Agora, tá bom? Então, isso é legal também porque a gente consegue mudar o nosso call to action para ser o que a gente queira mostrar dentro dessa peça, né? Então, a gente pode mudar para faça um orçamento, no caso de um orçamento específico, sei lá, abrir uma conta, reservar agora, ou inscrever, por exemplo, se for um curso, tá? A gente tem dois tipos de, que a gente vai falar mais à frente, tem um quadrinho que simplifica isso, tá, pessoal? Mas tem a possibilidade de você, dentro do True for Actions, sempre vai ter a opção default, que é Maximize Conversions. Então, vocês vão precisar ter uma floodlight de conversão dentro da line item de DV, para poder rodar ele não vai deixar rodar sem floodlight de conversão, porque ele vai maximizar as conversões dessa floodlight. E, além disso, a gente tem um target CPA. A gente consegue usar o CPA desejado, que é muito comum dentro do Google Ads, né, também. Então, é uma coisa que a gente está muito acostumado a utilizar, que esse target CPA, ele permite você pôr um objetivo de CPA para essa conversão. Então, uma hora que você já conhece seu CPA médio, ou você já conhece o seu CPA na sua indústria, você consegue utilizar esse lance para ser ainda mais eficiente na sua compra de resultados, né, tentando atingir esses resultados. Ao mesmo tempo que o True for Shopping, ele permite você linkar seu Merchant Center, onde vai ter o feed de produtos que você já tem lá dentro, com a dinamização de preços que o próprio Merchant Center já faz, para você complementar uma proposta criativa. Então, no caso de moda aqui, ou de cosméticos, aqui já dá para ver como eles conectaram, essa marca conectou um vídeo que está relacionado com maquiagem ou relacionado com esse tipo de público, e embaixo já aparecem os produtos para o usuário já ver o preço e já poder clicar e ir para o e-commerce para realizar uma compra, tá? Então, é bem importante ser um formato bem legal, e também porque ele está conectado, então não tem nenhum problema aí com preço, ele vai dinamizar em função do que vocês trocarem aí de preço no Merchant Center, tá bom? Continuando, a gente tem a parte de setup. No final, a gente vai fazer uma demo, tá? Então, a gente vai passar um pouquinho mais rápido nesses slides. Primeiro, o YouTube em DV360, tá? O primeiro que a gente tem que fazer é habilitar a conta. Então, vai ter todo no nível partner de DV, vocês têm que aceitar alguns termos, tá? Na parte do partner, a gente pode entrar nisso depois na parte do demo, mas geralmente a grande maioria dos anunciantes que tem DV360, que utilizam essa plataforma, já tem esse aceite de YouTube, tá? Porque é uma das coisas básicas, fundamentais da plataforma. Mas a gente pode mostrar depois onde vocês precisam fazer esse check, e também dentro do Help Center tem vários artigos que falam sobre isso para vocês acompanharem também. Além disso, a gente recomenda, não é obrigatório, vocês linkarem o canal de YouTube dentro do Advertiser. Isso por quê? Porque se vocês não tiverem esse canal linkado, vocês não vão poder criar a lista de remarketing para reutilizar dentro do YouTube. Então, aquilo que eu falei lá de fazer um remarketing com o bumper, isso não vai ser possível porque vocês não vão conseguir gerar essas audiências, tá? E, ao mesmo tempo, outras métricas próprias do canal ou do próprio vídeo, como Earn Actions ou quantidade de likes, isso aí também dá para puxar só se vocês tiverem o canal linkado no DV360, tá bom?
Isso, só lembrando que o remarketing de YouTube só funciona depois para campanhas de YouTube Uhum. e que essas listas elas são criadas dentro da aba de audiências do DV360. Então, se Exatamente. você não criar, você não vai ter essas listas. Você pode, ele pré-popula alguns vídeos quando você cria a lista de quem visualizou um determinado vídeo, mas a gente sugere sempre você deixar essa lista criada antes de começar uma campanha, tá bom? Perfeito. Valeu, Rafa. Isso aí é importante. A gente pode ver depois onde aparece aí dentro da plataforma quando a gente fizer a demo. Depois, a gente vai ter toda uma estrutura, tá? A gente vai falar do Night de TrueView e vamos falar do I/O, como ele se comporta, qual que é a função de cada um dentro da estrutura. Mas aqui, o principal é que o YouTube, ele começa a rodar a partir do nível Line Item, tá? E depois, no nível Line Item, a gente vai configurar o pacing, que vai ser o ritmo de entrega por dia, o ritmo de entrega diário que essa campanha vai ter. A gente vai configurar o budget ou orçamento, tá? Então aí tem uma diferença muito clara que todo mundo precisa saber. O pacing ele é o ritmo de entrega, então se ele vai entregar muito nos primeiros dias e depois vai ficar um pouquinho mais estável, que é o ahead, ou se, por exemplo, ele vai entregar even, que é aquela entrega um pouquinho mais, que ela é espalhada de um ritmo igual em todos os dias, então ela nunca tem picos, então ela procura ser bem espalhada, e também tem o WhatsApp, que ele procura entregar o orçamento que tiver aí o antes possível. Tem um ponto importante, sempre lembrando que o WhatsApp, ele é as soon as possible, tá? Então, ele vai entregar o orçamento que tiver no nível line item, o orçamento total, o antes possível, tá? Então, isso aí é um ponto super importante. A gente vai falar de estrutura lá nos próximos slides, onde vocês vão ver que a I/O precisa estar em ASAP, mas isso é só por uma questão de formato dentro do DV, tá? O line item, ele tem que estar em even ou ahead, no caso de YouTube, ele não deveria estar em ASAP, só se vocês quiserem, sei lá, estamos rodando, faltam 3 horas para terminar a veiculação e eu preciso realmente acelerar minha entrega, porque estou com under, aí sim vocês podem dar uma acelerada com o WhatsApp, tá? Mas a gente só recomenda nesses casos. Só lembrando que aí a gente ressaltou geografia, pacing e budget diário dentro da linha, que são os três setups que eu acho que são os três setups principais na hora de criar a linha de TrueView, tá? E são os setups que dão mais erro e mais dor de cabeça para quem está fazendo campanha de TrueView. Acontece muito da galera esquecer de colocar a geografia na linha, achar que é no nível de ad group, e depois rodar a campanha para o mundo todo. Ou não fazer a conta correta de divisão de budget e estourar o budget. A gente sabe que o TrueView, ele roda, YouTube, ele deixa rodar, às vezes, um pouquinho mais por dia, se existe inventário disponível, quando a gente faz uma segmentação muito aberta. Porém, ele equilibra no orçamento total alocado, entre que você alocou para aquela linha, né? Por isso a gente tem que tomar cuidado de fazer esse setup bem certinho, bem distribuído entre os dias, o quanto a gente quer que gaste com o pacing correto, tá? Principalmente campanhas de pequena duração, flights de pequena duração, onde a gente tem mais chance de estourar o orçamento. Então, esses três pontos estão ressaltados aí exatamente porque a gente acha os pontos mais críticos de setup de conta, tá bom? Perfeito, Rafa. Super, super relevante e é realmente uma coisa que acontece bastante, tá, pessoal? Então, muito foco, ficar muito de olho nessas configurações de TrueView. E outra coisa que também acontece na geografia é você configurar a geografia só no nível I/O e esquecer de configurar no nível line item, tá? Isso aí para o DV como um todo. Sempre tem que estar no nível line item a geografia, tanto para display quanto para vídeo, para tudo. Porque se ela estiver só no nível I/O, o nível I/O ele não vai segmentar a entrega por geografia, tá? Ele só vai ser orçamento e pacing ao igual que aqui no TrueView, mas só para ficar essa mensagem aí de que sempre, sempre, sempre a geografia tem que estar no nível line item, tá, pessoal? Continuando, a gente vai criar nosso ad group. Então, o ad group ele vai funcionar como nossa entrega tática, tá? Então, aí a gente vai definir o lance, por exemplo, se for um stream, a gente aqui vai ter o nosso lance de CPV, de custo por visualização. Se for um TrueView for Reach, vai ter o CPM. Se for um Bumper, vai ter CPM. E se for, por exemplo, um TrueView for Action, ele vai ser o Maximize Conversions que a gente falou, ou o Target CPA, nesse caso. E aqui a gente adiciona a segmentação de audiência, contextual, keywords, você pode também excluir certas audiências, você pode usar audiências de first party, de Floodlight, que você já tem, né? Audiência de cookie, e também você pode usar audiências de TA 360, dentro do que é o ad group.
Lembrando o ponto que a Rafa falou, as audiências que vocês criam do canal de YouTube, que vocês criam do vídeo de YouTube, ele só pode ser utilizado dentro das campanhas de YouTube. Então, não tem como rodar elas fora de YouTube. Isso aí é um ponto super relevante para não planejarem uma campanha pensando que dá para usar essa campanha, essa audiência no remarketing, que vocês podem fazer e criar essas audiências no GA das pessoas que já chegaram no site e depois plugar elas em campanhas de pesquisa ou campanhas de display. Antes de passar para as outras dicas, só queria dizer que aí a gente colocou definir o lance de CPV, mas pode ser o lance de CPM ou CPA, dependendo do formato que você escolheu antes, tá? Uhum. E o anúncio de TrueView, lembrando que você cria ele dentro do Ad Group, ele tá sempre, ele sempre tem que estar hospedado dentro do seu canal do YouTube. O anúncio ele tem que estar público ou unlisted, não pode estar privado, esse arquivo. Você não consegue hospedar um anúncio um vídeo no Campaign Manager, por exemplo, puxar uma VAST e jogar para o TrueView. O TrueView, o anúncio tem que estar sempre hospedado, né? O campanha de YouTube tem que estar sempre hospedado no seu canal, e é o único formato que vai contabilizar view público para você dentro do seu canal. A galera pergunta se quando ativa um vídeo fora das soluções de YouTube, se as visualizações contam view público para o vídeo no canal. Não contam, tá? A hospedagem é diferente. Se você quiser aumentar o número de views de um vídeo seu, você precisa fazer uma ativação desse formato, no formato de YouTube, tá bom? Perfeito, Rafa. Super bom esse ponto também para o pessoal entender mais sobre os anúncios aí em YouTube. Continuando, a gente tem outras dicas aqui para trazer relacionadas a traqueamento, tá? Como vocês vão acompanhar, mensurar os resultados, principalmente no Campaign Manager, tá? Então, quando vocês querem passar esses dados para o Campaign Manager, para vocês terem centralizado tudo dentro do Ad Server, o que vocês precisam fazer é criar um tracking ad dentro do Campaign Manager. Esse tracking ad vocês vão criar no advertising do Campaign Manager, na campanha específica que vocês definiram para essa entrega. E aí ele tem que estar linkado, o site ID e o Campaign Manager tem que estar linkado no nível advertiser do DV para ele espelhar. E aí só precisa associar ele dentro da campanha de YouTube na parte do Ad Group, na parte do anúncio, tá? Então, como o Rafa falou, vocês vão ter o Ad Group e depois a gente vai ver que vai ter uma quebra adicional que vai ser o Ad, que vai ser o anúncio. Aí dentro desse anúncio tem uma parte de CM Tracking, que aí vocês vão copiar e colar o placement name, que ele vai fazer o traqueamento de clique do YouTube dentro do CM, tá? Então, a pessoa que clicou, a pessoa que também ajuda para tudo que é a mensuração de Unique Reach dentro do Campaign Manager. Então, para vocês não ficarem com o olhar, perderem o olhar de YouTube, é muito importante vocês passarem isso para o Campaign Manager para depois puxar isso como alcance e também puxar outros tipos de análises dentro do Ad Server, tá? Continuando aí, é muito importante vocês também ativarem a Floodlight para conversões para YouTube, tá? E isso aí é feito tanto no DV quanto no CM, tá? Ele precisa, primeiro no DV, a gente vai ver isso mais na frente, tem slides específicos, mas a gente precisa ativar essa Floodlight para conversão dentro do DV. Ele vai puxar uma tag que a gente tem que copiar e colar dentro do CM, dentro do que é uma Dynamic Tag no CM, que a gente vai ver mais na frente como que é o passo a passo, tá? Então, aqui é muito importante sempre considerarem isso, porque se vocês ativam uma campanha de YouTube for Action e ela não tem isso, primeiro, provavelmente ele não vai deixar criar. Se ele deixar criar, ele não vai contabilizar conversões, tá? Ele vai ficar zerado, porque ele não vai conseguir trazer essas conversões do YouTube, porque não está ativo para trazer conversões de YouTube, tá? Então, essa é uma configuração bem específica. Lembrem sempre, porque nem todas as floodlights que vocês estão usando atualmente devem ter essa configuração. Então, sempre verificar, mesmo que vocês acreditem que já está configurada, fazer um double check vai ser muito importante para garantir que vocês vão estar mensurando tudo certinho. E o brand lift, ele é bem importante também para mensurar lift de marca, lift de consideração, de ad recall. Tem várias perguntas aí que a gente vai ver mais na frente, mas é muito importante vocês ativarem esse estudo antes de começar a rodar a campanha. Por quê? Porque ele vai separar grupos, vai separar um grupo exposto, um grupo controle, eles vão comparar os impactos entre o grupo que foi exposto ao anúncio e o grupo que não foi exposto ao anúncio para ver qual que foi o lift, tá? Então, é importante não começar a rodar ele antes de você ativar o brand lift, porque senão essa pesquisa, esse estudo, ele vai ficar viciado, ele vai ter dados que não entraram dentro da pesquisa, tá? Então, é importante sempre criar a estrutura completa e antes de ativar, garantir que o brand lift está ativo
e a gente vai ver mais sobre Brandlift, mas também verificarem o orçamento dentro do Brandlift, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Isso aí é uma melhor prática e muito importante porque costuma dar bastante erro, tá? Só um ponto sobre a parte de tracking via SEMI na interface. Se você usa o Campaign Manager e gerou o Ad Tracker lá, ou a equipe de trafficking gerou para você esses traqueadores, eles aparecem nativamente na hora que você for criar o seu ad de vídeo dentro do ad group de TrueView, tá? Você vai criar lá o seu ad de vídeo, ele já vai aparecer lá para você a opção de quais são os ad trackers do SEMI que você pode vincular ali dentro. Então, fica muito mais fácil se você tem o Campaign Manager integrado com o DV360, tá? E lembrando que um erro que acontece bastante também é a galera esquecer de colocar esse traqueador do Campaign Manager no vídeo. Quando você esquece, você perde a visibilidade do vídeo dentro da sua estratégia de mídia completa no Ad Server. Isso pode implicar numa perda de informação que vai impactar depois em uma análise maior do seu cliente. Então, se o cliente tem o Campaign Manager contratado, é provavelmente porque ele se preocupa com uma mensuração omnicanal, provavelmente porque ele se preocupa com atribuição, então ele precisa dos dados de todas as campanhas para entender o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, esse track é muito importante. Se o seu cliente tem um Campaign Manager, não deixe de traquear o seu anúncio de YouTube, tá? Senão você está abrindo um buraco na mensuração depois total, na estratégia de mensuração total do seu cliente. Boa. Então, como a gente estava falando lá atrás, aqui nesse slide a gente simplifica um pouco como como as nossas soluções de vídeo, as soluções que a gente vem falando até agora, como elas se adaptam nesse universo de mídia digital, tá? Então, como o objetivo de marketing e que soluções a gente tem disponíveis, e do lado direito, na última coluna, vocês vão ter o tipo de lance, tá? Então, primeiro, os marketing objectives a gente já vem falando agora. Então, vocês vão ver que Pro Awareness a gente vai ter True for Reach, Bumper Ads, No Skippable. Tem a opção de Masthead dentro do DV, que ele é uma beta atualmente. Então, se vocês tiverem interesse, eu recomendo vocês entrarem em contato com seu contato comercial do Google ou a pessoa que atende vocês do lado do Google, para vocês conseguirem entender quais são as possibilidades de fazer esse Masthead dentro das suas campanhas de DV, tá? Dentro do lance que a gente tem para awareness, geralmente ele vai ser dois tipos de bidding muito focado em reach e awareness, que é o target CPM, que é o alcance aí por impressão, e o CPD, que ele é para alguns tipos de reserva. Então, por exemplo, YouTube Preferred ou Google Preferred, ele costuma utilizar esse valor, né? Então a gente fecha como um valor de diária dentro do YouTube. Então é como uma reserva do YouTube para esse dia específico, tá? Mas ele só funciona para reservas, não funciona dentro do leilão normal, tá? Do leilão aberto. Depois, quando a gente fala de consideração e interesse, a gente tem Discovery, Stream, for Shopping. Então, aqui, a gente vai focar muito mais no maximizar o volume de visualizações, né? Ou maximizar o volume de lift, né? Que é outra opção aí dentro dos lances que a gente tem. E, finalmente, a gente tem o Trigger for Action para a parte de ações, principalmente para esse quase lower funnel, onde a gente vai poder gerar uma ação específica dentro do nosso site, a gente vai ter que ter a fluidade de conversão, e ele vai ter os dois tipos de lance, o Maximize Conversions e o Target CPA, tá? Continuando, a gente queria trazer muito essa parte de hierarquia, porque ele costuma trazer várias confusões para quem opera o DV360 e começa a fazer YouTube, tá? Aqui é uma comparativa de como o DV se compara com o Google Ads quando a gente vai criar uma campanha, né? Então, isso aqui, ele aplica para tudo. Só que aí tem essa parte principalmente de line item, que aí vocês vão ver que o line item no DV, ele é o mesmo que o campaign no Google Ads. Por isso que o YouTube, ele é criado a partir do nível line item, ele meio que faz um match também com o Ads, tá? E aqui a gente tem o Ad Group, que ele passa a ser o nosso ad dentro do Google Ads, tá? Então, toda essa parte de Ad Group e ad dentro do Google Ads, ele vai ser representado por esse ad, tá? Então, é importante sempre, para quem já opera Ads e está começando a operar DV, ter esse paralelismo, né? Conseguir comparar as duas plataformas no sentido de como isso se enxerga dentro do DV, qual que é a lógica que vem por trás, tá?
E no próximo slide, a gente fala um pouco dentro do DV como deveria ser criada uma campanha de YouTube, tá? Então, o primeiro que a gente vai falar é sobre o nível campaign. O nível campaign, lembrando algumas conversas, tem treinamento sobre estrutura que a gente tem disponíveis no Learn with GMP, que a gente fez antes, então recomendo sempre assistir esses para conhecer um pouco mais sobre a parte de estrutura em geral do DV. Mas só para simplificar, o nível campanha, ele vai ser muito importante para nosso controle de frequência, tá? Que é uma das funcionalidades que o DV tem. Então é muito importante, sempre que a campanha estiver com o mesmo objetivo, então vamos supor, a gente tem uma campanha que todas as IOs que estão dentro dessa campanha, todas as estratégias que estão dentro dessa campanha estão focadas em awareness, estão focadas em alcance. Então a gente consegue configurar uma frequência total para todas essas estratégias, para entender que entre todas as IOs, todas as items que tem aí, a gente não vai passar nunca de um certo volume de impactos, tá? Por usuário. Então isso aí permite que nossa compra de mídia seja muito mais eficiente e, ao mesmo tempo, ele também controla outras entregas como display, vídeo fora do YouTube, até programa de garantia hoje em dia é controlado também no nível campanha. Então é uma opção super legal e eu sempre recomendo usar desde o nível campanha a frequência, sempre que os objetivos sejam os mesmos no nível I/O. Se vocês tiverem uma campanha de um produto e dentro vocês têm várias I/Os que são uma de awareness, outra de consideração, outra de remarketing ou lower funnel, aí fica mais complicado por uma frequência no nível campanha, porque ela pode filtrar, pode acabar gerando um problema de entrega nas campanhas, por exemplo, de lower funnel, tá? Mas você pode também configurar um teto máximo cara, se eu não quero impactar ele mais do que esse volume de vezes por semana, por mês, por dia, tá bom? Continuando, a gente tem a parte da I/O de YouTube, tá? E aqui tem um ponto bem importante. A I/O de YouTube, ela só serve para frequência, de novo, e para vocês terem o controle de orçamento da I/O, tá? E esse controle de orçamento da I/O, ele é o que o Brandlift vai considerar para calcular o quanto vocês têm de budget e se vocês conseguem ativar uma pesquisa ou não. A gente vai ver como é isso na plataforma e vamos falar de Brandlift mais à frente, mas é um ponto super importante, tá, pessoal? Se vocês tiverem no line item de YouTube, vocês têm o budget diário, essa entrega diária, vocês têm ele certinho, mas isso não está igual no nível I/O, a plataforma vai entender que vocês não têm orçamento para entregar, tá bom? Então, você precisa estar nos dois níveis, no nível I/O e no nível line item, tá? Então, isso aí é super importante, sempre muito relevante na hora de criar um brand lift. Segundo ponto aí dentro das IOs, ela sempre para YouTube vai ser configurada como a SAP, tá? Mesmo porque ela não vai controlar o pacing. A I/O de YouTube, ela não controla o pacing. Quem controla o pacing, o ritmo de entrega, vai ser a line item, tá? Então não se preocupem de deixar isso configurado como a SAP, ele não vai entregar a SAP o orçamento que estiver configurado na I/O. Mas isso aí é um ponto bem importante para não acontecer o seguinte: se vocês vão criar uma campanha de vídeo, tá? Uma I/O de vídeo, vocês não podem pôr a YouTube e fora de YouTube na mesma I/O. Por quê? O que acontece? Esse ASAP no nível I/O, ele não vai acontecer para YouTube, o YouTube não vai respeitar ele. Mas se tiver qualquer outro formato, ele vai ser respeitado, tá? Então, se vocês tiverem, sei lá, eu tenho line items de YouTube, eu tenho 5 line items de YouTube e uma de vídeo fora do YouTube, ele vai entregar todo o orçamento da I/O nessa de vídeo fora do YouTube, tá? Então, é importante esse ASAP sempre, campanha de YouTube tem que ser I/O separada do resto das estratégias, tá bom? Isso aí é uma recomendação, até por conta de como é criada a estrutura dentro do DV. Então, pode gerar problemas das campanhas acabarem entregando muito rápido se vocês juntarem tudo na mesma I/O. E, ao mesmo tempo, o flight ele vai ser no seu orçamento até o final da campanha. Então, ele precisa estar configurado, tá? Ele precisa ser igual ao total que vocês vão ter no nível line item se vocês entregarem pela quantidade de dias que vai rodar a campanha, tá bom? No line item do YouTube, então, vai ter o orçamento que vai entregar de fato, e aí tem o ponto que o Rafa trouxe. O YouTube, se ele acha espaço para entrega, ele pode entregar um pouquinho a mais, mas o que pode acontecer também? Eu tenho na minha I/O, eu tenho, sei lá, eu tenho que entregar 10 mil reais por dia. E no meu line item eu pus mais do que 10 mil reais, eu pus 15 para entregar por dia, ele vai entregar 15, tá, pessoal?
Então, isso aí é super importante. O line item ele tem que estar alinhado com a entrega diária que vocês vão ter no nível I/O, tá? Então, sempre levem isso em consideração, porque isso pode dar problema de vocês terem overspend, vocês gastarem mais do desejado, porque vocês deixaram uma configuração do line item muito agressiva e ela é, de fato, quem vai entregar o orçamento, tá? Então, sempre, sempre, sempre deem uma olhada nisso e sempre olhem na visualização do DV, depois a gente vê na plataforma, tem em parêntese, embaixo do valor da I/O, vai aparecer o daily que vocês têm que entregar todos os dias para bater o total da I/O e para vocês chegarem no pacing, tá? Chegarem no volume de entrega. Então, sempre peguem isso e dividam isso pela quantidade de line items que vocês têm ou ponderem isso, né? Se vocês querem dar um peso maior para uma line item, vocês podem fazer isso dentro da configuração da line item, tá? Depois a gente vai ter a parte de frequência específica do formato, tá? Então, vocês têm frequência de impressão nos outros no nível campanha, no nível I/O, e a frequência específica de formato vai ser feita no nível line item. Isso aí é super importante, porque dependendo do formato, por exemplo, um bumper, isso vai ter frequência por impressão. Mas, por exemplo, um stream que ele compra a visualização, que ele é CPV, ele vai ter tanto frequência por exposição, por impressão do anúncio antes de dar skip, e frequência por views, tá? Então, lembrem que a nossa recomendação sempre é utilizar as duas, porque isso vai fazer sua compra mais eficiente, mas sempre, sempre, sempre tenha muito esse olhar de, cara, quanto que eu quero impactar meu usuário para ele gerar uma view, uma ou duas ou três views, ou a quantidade que vocês botarem aí de frequência. E sempre lembrando, uma coisa que eu gosto de ressaltar bastante sobre frequência. Frequência não é o objetivo, tá, pessoal? Se vocês configuram uma frequência super alta dentro da campanha, ele não vai forçar a frequência. Ele é um teto, é um limite, tá? É o limite que a plataforma vai chegar. Se você deixar em 10 por dia e a plataforma já acabar o investimento antes de chegar nessa 10 por dia, ou a audiência for muito ampla, o que acontece é que não vai chegar nesse volume de frequência, tá? Ele vai ter o teto de que eu não posso entregar mais de 10 por dia. Agora, dentro desse teto, ele vai entregar o que seu orçamento, seu lance e seu pacing permitir, tá? Então, isso aí é um ponto super relevante, porque às vezes você quer puxar mais impactos, maior frequência dentro do mesmo público, aí a nossa recomendação sempre é fechar o targeting, ter um target mais segmentado e vocês impactarem mais vezes o mesmo público para gerar esse impacto maior de frequência. E aqui vai ter toda a parte de geografia, device, então se a gente quer segmentar por dispositivo, e outro ponto também aqui tem a parte de tipo de estratégia de lance, tá? O ad group vai ser quem vai controlar o lance, mas aqui a gente define a estratégia de lance, tá? Então aqui, por exemplo, no caso de YouTube for Action, a gente pode definir target CPA, a gente vai definir no nível lá, a gente vai modificar ele no nível ad group, tá? Então isso aí são coisas importantes sempre a levar em consideração. Dentro do Ad Group, a gente vai ter toda a parte de lances, os anúncios, tá? E toda a parte de audiência, contextual, exclusões, brand safety. Brand safety também vai ser no nível da Ed, desculpa, pessoal. Um ponto super importante. O brand safety do TV para YouTube, ele é feito no nível line item sempre, tá? Então, sempre olhem, tem o Category Exclusions, tem a parte de Label Audiences, que aí é para certos tipos de audiência, qual que é a audiência do vídeo, então se é audiência de, sei lá, adultos, etc. Aí vocês vão ter tudo aí, tá? Todo esse target label. E além disso, vocês podem excluir categorias específicas de conteúdo também no nível line item, tá? No nível ad group, desculpa. No nível ad group, vocês podem excluir categorias de conteúdo. Então, vamos supor, quero excluir, vou chutar aqui, tá, pessoal? Não é para me ouvir, mas, eu quero excluir política. Eu não quero aparecer nenhum conteúdo de política. Vocês vão ter o brand safety também para filtrar isso, mas ao mesmo tempo vocês podem excluir a categoria de política do YouTube. Então, eu nunca quero aparecer em conteúdo relacionado à política dentro do YouTube. Isso vocês podem fazer na parte de categorias. Ou a mesma coisa, eu não quero aparecer em conteúdo de criança, não quero aparecer na parte de kids. Vocês também conseguem fazer isso na exclusão de categorias. Então, sejam super olhem muito para isso, porque várias marcas precisam dessas exclusões, então tenham isso em consideração. E, finalmente, o ad, ele vai ser o vídeo que está no YouTube, então ele tem que estar no YouTube, como o Rafa falou, e a parte de traqueamento, tá? Então, tudo que é traqueamento do CM, se vocês tiverem alguma tag de terceiros, também vai aqui, se tiverem algum verificador de terceiros, um Double Verify, um Moat,
ele também vai nessa parte de Edge, tá? E sempre lembrando na última parte que ele sempre tem que estar como public ou unlisted para ele rodar dentro das campanhas. Ele não pode estar como private, tá bom? Continuando, vamos entrar um pouquinho mais na insertion order para explicar isso bem rápido. Então, sempre lembrem que a insertion order ela existe para controlar orçamento e frequência, em geral, no DV como um todo, tá? E principalmente para YouTube, ele tem que ter o WhatsApp. Essa é a única diferença. E um ponto que a gente falou de geografia que eu exemplifiquei antes. Se vocês têm audiência, geografia, exclusões dentro do nível I/O, mas elas não estão no nível line item, elas não vão ser aplicadas, tá, pessoal? Sempre tem que estar no nível line item, senão a plataforma não vai considerar isso. Então, aí tem um exemplo que se I/O está segmentado para o Brasil e essa configuração não está feita no nível line item, essa entrega vai ir para o mundo inteiro, tá? Ele vai abrir para todos os países, porque o targeting sempre tem que ser feito no nível line item, tá? Então, sempre lembrem isso, a I/O não é a entrega tática, não é a entrega final. A I/O vai controlar orçamento e frequência. E pacing também, né? O ritmo de entrega, tá bom? Continuando, Line Item Target. Então, a gente falava, o Line Item ele tem tudo isso dentro do YouTube. Então, você tem device, tem bid adjustment, tem o tipo de inventário. Então, não quero rodar em Video Partners, que é o incremental do YouTube. São parceiros do YouTube que estão validados, aí, que são parceiros confiáveis, né? Que a gente tem dentro do nosso inventário de YouTube, que eles embedam os vídeos do YouTube dentro do site deles. Então, o que pode ser feito com Video Partners é você ter uma incrementalidade de acessos, graças a você também conseguir comprar um inventário adicional além do que está dentro do YouTube com o mesmo vídeo, tá? Então, aí tem linguagem também. Eu quero só... Meu vídeo, ele é em português só, mas eu tenho vários países. Sei lá, vocês podem também filtrar por linguagem. Não é tão comum, a gente costuma fazer tudo isso por geografia, mas pode ser um caminho. É a mesma coisa a audiência, tá? Então, a gente vai entrar nisso no detalhe. E na parte de ad groups, a audiência, desculpa, mais no nível macro, tá? Então, geografia, etc. Aqui onde vai entrar a parte de audiência mais tática, tá? Então, aqui vocês vão ter... quero filtrar por certos sinais demográficos, por exemplo, idade, gênero, parental status, que tem agora no YouTube também, que tem toda a parte de se a pessoa se é pai ou não pai, se é mãe ou não mãe, então tem tudo isso. E ao mesmo tempo tem audiências first party, Google Audience e Custom List. Na parte de conteúdo, que é compra pelo conteúdo da categoria, a gente tem palavras-chave, tem placements também, a gente pode filtrar, a gente pode apontar só para um certo grupo de placements, certo grupo de canais de YouTube, sempre lembrando que isso aí limita o inventário, tá, pessoal? E muitos desses canais, às vezes, eles estão sendo monetizados com outro tipo de entregas por reserva, por leilão, etc. Então, sempre levem em consideração que apontar só para canais pode filtrar muito sua entrega, tá? Não é ruim, na maioria dos casos, aí é uma entrega mais segmentada, mas sempre lembrem que ele vai limitar bastante a entrega, porque é uma entrega que você está pegando todo o potencial do YouTube e você está só focando em poucos canais, tá? Mesma coisa para categorias, tá? A categoria é categoria de conteúdo, tá? Então, bem importante sempre acompanhar se vocês quiserem rodar numa categoria ou não quiserem rodar numa categoria, vocês conseguem incluir ou excluir dentro do ad group, tá? Continuando, a gente tem o Video Ad Sequence, tá? Que é uma das ofertas, uma das entregas que a gente consegue fazer dentro do YouTube, tá? Uma coisa que eu falei lá na frente, você lembra que eu falei? Vocês conseguem contar uma historinha entre in-stream e bumper ads? Bom, esse é o jeito de fazer isso dentro do YouTube, tá? Então, o Video Ad Sequencing, o que ele permite? Ele permite você fazer um impacto, contar uma história de marca para um usuário específico. Então, ele vai só assistir uma vez cada um desses anúncios, tá? E isso vai acabar sendo uma campanha específica dentro do YouTube, tá? Então, vocês criam uma campanha, vocês selecionam, como a gente viu lá atrás no Line Item, Video Sequencing, e ele vai te permitir adicionar a quantidade de steps que você quiser. Eu não me lembro agora o limite de steps, mas são bastantes que você consegue fazer. Então, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo, ele está mostrando como fazer o passo a passo de cozinhar um prato, tá? Então, é mais ou menos isso. Você pode mostrar um bumper, que é uma mensagem mais rápida para você engajar a pessoa, e depois você pode mostrar um in-stream, que ele já mostra um pouquinho mais da marca ou do produto, e depois reforçar com outro bumper. Isso aqui
ele pode ser feito do jeito que a marca ou o anunciante quiser, tá? Então, isso aqui, vocês podem fazer, contar a história do jeito que vocês acharem melhor, tá? Continuando, quando que a gente tem que considerar o Video Ad Sequence, tá? Então, principalmente, ele é uma boa solução para sempre que vocês têm uma campanha que vocês já estão contando uma história. Então, vamos supor, vocês têm uma campanha rodando na TV, que já está contando uma história, vamos supor que são uma minissérie, episódios de marca, etc. Vocês conseguem fazer isso no Video Ad Sequence com targeting de audiência, com frequência, com tudo que o DV traz, tá? Então, é muito importante utilizar sempre que vocês querem contar uma história. E também, sempre que vocês quiserem testar ou provar uma diferença criativa. Então, cara, eu tenho várias peças que, por aí, elas não contam uma história, mas seria legal o meu usuário assistir essa primeira peça, e se ele já assistiu essa, eu assumo que ele, assistindo essa outra, ele pode gerar algum tipo de ação, tá? Então, o Video Ad Sequence ele também funciona para esses casos. No caso de quando ele não funciona, tá? Primeiro, advertências que só tem um vídeo, lógico, não vai funcionar. Vocês vão precisar ter pelo menos 2 ou 3 vídeos para vocês tirarem uma sequência boa, tá? E também se a mensagem criativa for a mesma, não faz sentido, tá? Se a mensagem criativa for a mesma nos 3 vídeos e não tem muita diferença, não vai fazer muito sentido fazer vídeo a sequência. Então, sempre sejam muito conscientes disso aí. O outro ponto ele não é para alcance, tá, pessoal? Então, isso aí é super importante. Se vocês forem rodar vídeo ad sequence para alcance, vocês vão limitar seu inventário, tá? Porque ele só vai mostrar uma impressão para essa pessoa e ele vai contar a historinha de impressão em impressão. Então, a pessoa viu o primeiro vídeo, vou mostrar o outro, vou mostrar outro, vou mostrar outro, tá? Então, ele vai meio que gastar mais nessa pessoa para mostrar a história completa. Então, isso vai reduzir seu potencial de alcance, tá? E depois, advertisers procurando ações dentro do site. Ele é um formato muito mais focado em marca, muito mais focado em awareness, né? E você comunicar um produto e você tentar contar uma história. E ele não é tão focado em ações específicas. Então, ele não é um formato que vocês têm que olhar com carinho para uma conversão final, tá? Ele é um formato mais para vocês contarem um produto novo, falar sobre uma nova proposta de comunicação criativa, etc, tá? E muito mais focado na marca. Voltando para a parte de conversões, de traqueamento no CM, a gente tinha falado que vocês precisam habilitar sua Floodlight de conversão para ela contabilizar no YouTube e para vocês rodarem campanhas de YouTube for Action. Para fazer isso, vocês precisam ir no nível Advertiser, vocês precisam selecionar a Floodlight Group, tá? Que vai ser o grupo de Floodlights que vocês têm conectados dentro do DV360, que pode ser um grupo que você criou dentro do DV, ou pode ser um grupo, se você tiver conectado ao Campaign Manager, é um grupo que ele já vem do Campaign Manager, que ele já vem integrado da sua conexão com o Campaign Manager, tá? Então, geralmente vai ser o segundo caso, mas pode ser que aí vocês tenham criado um grupo de Floodlights dentro do DV. Depois disso, vocês vão clicar no Floodlight Activity para vocês entrarem na atividade específica. O Floodlight Activity, o que ele é? É a tag de conversão do Ads, o que a gente costuma chamar de tag de conversão. Basicamente, ele é essa conversão específica que a gente quer levar. Então, vai ter um grupo de Floodlights, que vão ser todas as conversões do meu cliente, e dentro vai ter essa atividade específica, que pode ser, por exemplo, homepage, pode ser página de produto, pode ser um lead, tá? Então, essa Floodlight Activity, vocês selecionam ela, e dentro da configuração do Basic Details, vocês vão achar uma opção que é True View Settings, tá? Essa True View Settings, vocês precisam ativar esse Conversion Tracking for YouTube Inventory. E aí ele vai te mostrar uma tag na parte de baixo, tá? Essa tag que você tem, você vai copiar, tá? Você vai copiar essa tag, você vai ir no Campaign Manager, ou você vai passar essa tag para o seu ad server, para quem estiver operando o ad server para esse cliente, tá? Vocês vão passar isso para quem operar o CM. Aí ele vai navegar, ele vai entrar na parte de Floodlight de novo, ele vai selecionar a mesma Floodlight que vocês utilizaram lá no DV que vocês ativaram para conversão no YouTube, e eles vão colar essa tag que vocês pegaram aí nessa parte de Dynamic Tags, tá? Que está dentro do Campaign Manager, para vocês conseguirem traquear isso e conseguirem fazer o traqueamento de conversão no DV e no CM, tá? Então ele vai conectar dos dois lados. Ou se você tem acesso ao Campaign Manager também, ele te dá um linkzinho depois que você ativa a opção, que você já cai direto nessa página. Você não precisa nem procurar Floodlight, você já cai aí exatamente onde você tem que colar.
Exatamente, boa. Isso para o caso de vocês terem a operação tanto de DV quanto de Campaign Manager. Então, se vocês tiverem acesso à conta de Campaign Manager, vocês conseguem pular diretamente com essa integração para a parte onde vocês precisam colar esse tag, tá? Uma vez feito isso, a gente já está pronto para rodar um YouTube for Action. Ele já está validado, ele já vai contabilizar a conversão. Continuando, quando a gente falou dos trackings lá atrás, tá? Quando a gente quer passar métricas, quer passar atribuição para o Campaign Manager, a gente quer passar volume de cliques, a gente quer ter uma visão centralizada da nossa compra dentro do Ad Server. Lembrando que dentro do Campaign Manager vocês vão ter compra de outros veículos também, não só DV ou não só Google, vocês podem passar outra compra de veículos. Então, vocês centralizarem isso dentro do Campaign Manager permite vocês terem um olhar completo de como rodou essa campanha, tá? Então, muito importante ter isso. Aqui ele explica um pouquinho onde vocês vão achar esse tipo de tracking. Quando ele é criado pelo Ad Server, tá? Pelo trafficking, eles vão ser criados dentro do Campaign Manager, tá? Ele vai ser criado como tracking ad dentro do Campaign Manager e ele vai aparecer no DV como esse CM Tracking 1x1, tá? Que é o famoso pixel de traqueamento, tá? Então, vocês clicando nisso, vocês vão conseguir ver todos os que já foram sincronizados dentro do DV. E aí vocês identificam aquele específico que o Ad Server passou e vocês conseguem linkar ele dentro do Edge do YouTube, tá? Como a gente falou lá atrás. A gente já vai mostrar na demo também. Aqui já aparece, não precisa nem mostrar. Se vocês entrarem na parte de Edge, ele já vai estar dentro do Edge do YouTube, ele já vai ter essa opção aqui de vocês procurarem o CM Placement ID, tá? Então, ele já vai estar conectado com o DV, então ele já vai passar para o DV. Vocês procurando o ID do placement ou o nome do placement do CM, desse tracking ad, vocês já conseguem associar ele e ele já vai mensurar do lado do CM também. Se vocês quiserem, quero pôr uma parametrizada, quero usar sei lá, estou mencionando com outra plataforma, vamos supor, vocês estão fazendo com Analytics de outra plataforma, de outro, que não é Google. Vocês conseguem usar esse Click Tracker também. Vocês podem plugar a UTM aí, o link parametrizado, e fazer esse traqueamento no Analytics, qualquer um Analytics que vocês estiverem usando, que não seja GA, que ele vai já estar integrado com CM, com DV, tá? O GA360, tá, pessoal? Então, isso aí é outro ponto importante. Bom, vamos fazer a criação de uma campanha dentro da plataforma para mostrar para vocês como cria uma campanha no YouTube, quais são as opções que vocês têm lá dentro. E aí a gente pode mostrar também todo o passo a passo, né? Como fica essa parte de group e de ad dentro do YouTube. Perfeito. Então, eu vou criar uma nova IO, vou criar do zero, tá? Eu vou criar uma IO só para vocês verem como tem que ficar. E até a gente pode entrar nessa parte só para exemplificar a parte de ASAP, como tem que ficar, tá? Eu vou criar teste YouTube. Aqui a gente não vai pôr nenhum orçamento, né? Porque é só para testar, então vou pôr só 1 centavo. Description, vocês podem pôr, se vocês forem fazer mais segmentos, vocês podem pôr uma descrição aí. Nesse caso, eu vou pôr só teste. Aqui, o pacing, como é YouTube, aqui vai mudar, vai pôr em ASAP, tá? Sempre tem que estar em ASAP. O goal, isso aqui é só informativo, tá, pessoal? Aqui vocês podem pôr o que vocês quiserem. No caso do YouTube, eu vou fazer uma campanha de CPV, eu vou fazer uma campanha de stream, tá? Então, cara, eu vou pôr aqui o custo que eu estou procurando de CPV, que geralmente vai estar nessa casa. Eu vou pôr 0,04, só para garantir que eu não vou estar subindo a mais do que isso. E se Billable, como você deixa sempre impressions, aqui deixa tudo igual na parte de otimização. Aqui vocês já conseguem configurar a frequência, que é o que a gente estava falando lá atrás. Eu quero fazer uma campanha de awareness, eu vou pôr uma frequência, sei lá, 10 por mês, né? Porque eu quero ser bem amplo. Beleza. Aqui vocês têm opções de usar Audience Measurement da Nielsen, mas isso aqui, óbvio, tem um custo adicional. Essa parte aqui não vai influir em nada, tá? Porque a parte de inventory ela é controlar o nível line item tanto dentro do YouTube. A parte de targeting é a mesma coisa, tá? Ele só vai espelhar configuração nos line items que forem fora do YouTube, tá? Então, vocês vão precisar criar isso dentro do YouTube, toda essa parte aqui. Então, se tudo dá certo, a gente só vai criar aqui nossa I/O de YouTube, tá? Esperar ele criar. Perfeito, vamos lá. Vamos entrar aqui na nossa I/O de YouTube.
tá? E agora a gente vai criar nosso primeiro line item, tá? Vou clicar aqui. Aqui vocês vão selecionar YouTube and Partners. Aqui o que a gente comentou lá na frente, tá? Vocês têm, vou pôr line item teste YouTube. Vocês vão selecionar vídeo. Isso aqui é uma beta de áudio em YouTube Music, eu acho, ou YouTube áudio. Mas a gente não vai entrar nele, tá? Porque é uma beta. Então aí, se vocês tiverem alguma, vocês podem falar com o seu contato do Google. Mas principalmente a gente vai focar nessas partes de type e ad format. Então, só para vocês verem como ele muda, eu tenho brand awareness aí, tá? Que são as que a gente já viu na screen. Se eu selecionar shopping, ele já limita só para in-stream, tá? E ele já tá me falando que eu preciso conectar meu Google Merchant Center, tá? Então, isso aqui ele já está me falando que se eu não tiver o Merchant Center, ele não vai conseguir rodar True for Shopping. Então, isso aí tem que estar configurado no nosso link de accounts dentro do nível Advertiser, tá? Que depois eu vou mostrar onde vocês configuram o canal e aí vai estar essa parte também de Merchant Center, tá? Dentro do mesmo lugar. Se eu selecionar o Website Conversions, ele já vai me deixar, ele já vai falar que o ad format ele vai ser selecionado depois, porque ele já vai ter o formato de True for Action. Se eu selecionar Reach, ele só vai me deixar fazer em stream, porque é por CPM, né? Então vai ter em stream e Video Discovery Ads mais por CPM. E o Brand Awareness, ele vai me dar todas essas opções diferentes, tá? Quando a gente selecionar Ad Sequence, ele vai mudar nosso jeito de ver a campanha. Então, nesse caso, eu vou selecionar um stream. Vamos entrar rapidinho, só para vocês verem como é o Ad Sequence, tá? Bem rápido, vocês vão ter a configuração, eu selecionei Ad Sequence. Aqui vocês vão ter o targeting, de novo, nível line item, tá? Eu estou no nível line item. Aqui vocês vão ter targeting de placement, que são os canais, keywords, categorias, linguagem, blá, blá, e geografia, que é o mais importante, tá? Aqui vocês podem também segmentar por audiência, vocês podem segmentar por demografia, vocês podem escolher qualquer tipo de targeting. Por que isso é feito aqui no nível line item, no caso de video sequence específico? Porque o video sequence, ele não tem ad groups, como os outros, tá? Ele é criado tudo no nível line item, tá? Então, esse é um ponto bem importante. Essa parte de budget and pacing é o que a gente estava falando, tá? Vocês podem, no caso de video sequence, vocês podem configurar ele com flight, tá? Então, vocês não precisam ficar mexendo no daily todos os dias para bater com o nível I/O, tá? Então, vocês deixam no flight e vocês põem o mesmo valor que tinha lá no nível I/O. Eu tinha 1 centavo, então eu vou pôr 1 centavo, tá? Video Strategy, a gente pode escolher target CPM, que é o mais adequado, né, para essa estratégia de ad sequence, mas a gente pode também colocar CPV, tá? Como ele foca na impressão para gerar a historinha, eu acho melhor focar no target CPM. Eu acho que é ele é mais adequado para essa estratégia, tá? Depois, a gente vai ter duas opções de frequência dentro da sequence. Então, lembrando que ele vai ver o vídeo uma vez cada vídeo, tá? Então, eu vou mostrar essa sequência uma vez cada 7 dias para essa pessoa, tá? E ele nunca vai ver o step mais de uma vez. E se eu quiser ser ainda mais, quero abrir ainda mais meu público, eu vou pôr uma vez cada 30 dias, tá? Isso vai permitir a gente abrir mais para nosso público. Parte de Conversion Track é a mesma coisa, está ativada a nossa floodlight de conversão, como a gente viu agora há pouco, a gente consegue selecionar ela, e aqui embaixo vocês vão ver que tem os steps, tá? Então aqui eu vou criar meu ad group específico desse step, e ele vai selecionar, vocês vão selecionar um vídeo do YouTube, então eu vou selecionar qualquer um aqui, só para vocês verem. Aqui ele vai pedir para vocês configurarem esse anúncio dentro do ad sequence, e aí vocês vão criar a sequência para cada um deles. Aqui vocês vão pôr um lance para cada um deles. E geralmente o primeiro vai ter um lance maior, né? Para conseguir capturar mais pessoas. Voltando para os formatos um pouco mais comuns, né? Que seria o in-stream, o bumper. Vamos fazer uma campanha de in-stream só para mostrar para vocês, tá? Rápido, vamos lá. Eu já selecionei Brand Awareness, selecionei in-stream. E aí ele vai me levar para essa parte aqui. Ele já está selecionando, ó, vídeo, Brand Awareness. Aqui ele já fez umas categorias exclusions que eu já tenho no nível Advertiser configuradas, mas aqui eu consigo excluir. Aqui a gente tem a opção, o Google ele tem uma inteligência de categorias que podem ser limitadas em função de brand safety ou conteúdo possivelmente sensível. Então, por exemplo, eu quero limitar as categorias para entregar só em um inventário específico. Vocês selecionam aqui e ele limita as categorias ainda mais. A gente costuma recomendar deixar em Standard Categories, tá? E depois vocês podem excluir usando Digital Content Labels, e aqui vocês também conseguem excluir
por exemplo, eu não quero aparecer em vídeos de streaming, ou não quero aparecer em YouTube, em vídeos embedados de YouTube, vídeos que estão em outro site que não é YouTube. Vocês podem aqui excluir eles, vocês selecionam eles, ele vai excluir. É importante, o live streaming, algumas marcas escolhem excluir, porque o live streaming ele acontece ao vivo, né? Então pode ter alguma coisa sensível no próprio conteúdo do live streaming que pode afetar a marca, ou que pode impactar a marca em brand safety. Então, algumas marcas que são mais sensíveis com esse tipo de tópicos costumam excluir. Mas, lembrando que tudo que vocês excluírem também limita inventário. Então, sempre vai ser uma escolha de quanto vocês querem excluir em função de brand safety, em função de proteção de marca e, ao mesmo tempo, quanto inventário vocês têm disponível. Porque se vocês tiverem audiência, etc., isso pode limitar muito o seu inventário. Inventory sources, aqui vocês vão ter os 3, né? Porque é uma campanha de awareness, então a gente vai tentar abrir para todos os seus inventários possíveis. Aqui em targeting eu vou pôr minha geografia, que é o que a gente estava falando lá atrás, tá? Então, vou pôr Brasil. Ele tá em inglês, tá? O meu caso. Então, aí, boa. Aí, sempre olhar que ele aparece aqui, o país que vocês selecionaram. Clica Apply. Beleza, ele já apareceu aqui, tá? Que outras coisas eu consigo fazer aqui no nível Light? Eu quero segmentar só para certos tipos de devices, fazendo no nível Light, entendeu? Então, aqui, eu quero ter certos tipos de marcas de celular. Não quero mostrar, eu quero mostrar só para Android. Aí vocês conseguem selecionar aqui, ou vocês conseguem selecionar, por exemplo, iPhone, certas marcas que rodam tanto Android quanto iOS, tá? Então é importante isso aí, vocês conseguem também dar selecionar eles aqui. Dentro do que está na configuração do Line Item, vocês veem aqui que vocês podem usar as mesmas datas da Insertion Order, que é o que eu recomendo, tá? Para vocês terem maior tranquilidade. Mas vamos supor que eu quero rodar essa campanha só numa data específica, porque é uma campanha que vai rodar só uma semana dentro do meu total da I.O. Então aqui eu vou selecionar Custom Dates e eu vou selecionar só uma semana, tá? Eu vou selecionar a data, depois de maio, eu vou selecionar só uma semana, tá bom? Depois, na parte de Budget and Pace, a gente tem também a opção de fazer flight e também tem a opção de fazer daily, tá? O daily, ele te dá mais controle para você aumentar o seu... Você dá um boost na sua estratégia quando você quiser. No caso do flight, isso é muito importante, pessoal. Uma vez que configuraram o flight e vocês deram aceite no flight com a quantidade de dinheiro, vocês conseguem trocar essa quantidade de dinheiro, mas não podem voltar ele para daily, tá? Ele vai ficar um flight até o final da line item, tá? Então, importante que, no caso de vocês deixarem em flight, ele sempre vai ficar em even e vocês não vão poder voltar para daily, tá? Então, isso aqui é uma escolha também, porque vocês podem filtrar por daily e vocês têm uma entrega diária. E também no daily vocês têm o WhatsApp. Caso vocês tiverem uma campanha, vamos supor, tipo, uma campanha de um dia, um blast, uma campanha de alta difusão, o que for, vocês podem pôr aqui a SAP e aí vocês põem o dinheiro para entregar o antes possível nesse mesmo dia, tá? Eu geralmente costumo deixar tudo em even para não ter problema. Assim, se precisa acelerar só no final, quando vocês precisarem acelerar de fato, tá bom? Até porque o WhatsApp aumenta a chance de overspend. Exatamente. Dependendo do targeting que você tiver, do lance que você tiver, se você tiver um WhatsApp, a plataforma vai entregar tão rápido que a própria plataforma vai demorar para ter seus resultados e vai começar a passar um pouquinho do seu limite da line item. Se o target é aberto, se o lance é alto, cuidado, eu prefiro deixar no even. Exatamente. Bom, aqui em Bid Strategy vocês têm Maximum CPV ou Maximize Lift, tá? Maximize Lift, ele é focado no brand lift, tá? Então, estratégias muito mais focadas em marca, vocês podem usar Maximize Lift. Eu costumo usar o Maximum CPV, porque ele permite você comprar, você pôr o valor por view que você quer comprar. Você tem o Bid Adjustment aqui também, por exemplo, identifiquei que que meu resultado de YouTube, meu resultado de vídeo é melhor no desktop do que no mobile, tá? Vocês podem aumentar seu lance aqui nesse percentual. Então, eu vou falar, quando for desktop, o device, o environment, quando ele vier do desktop, você aumenta o lance em 20%. Então, o CPV que vocês vão configurar no Ad Group, ele vai aumentar 20% para o que tiver vindo de desktop. Vamos supor, tablet não está funcionando muito bem, eu quero limitar a tablet, mas não quero deixar de rodar nela. Vocês podem fazer um decrease, então isso aqui, sempre que for tablet, ele vai tirar 50% do lance, tá? Então, ao invés de ser 0.04, vai ser 0.02, tá? Então, vocês podem usar isso sempre que vocês identificarem alguma oportunidade de otimização.
a gente recomenda muito o Size Bid Adjustment, porque vocês priorizam a campanha para entregar onde ela precisa entregar. Tá bom? Continuando, a gente tem a parte de frequência. Frequência para in-stream, vocês vão ter exposures e views, como eu falei lá na frente. Para exposures, você consegue filtrar por exposição, então a impressão do anúncio antes de dar o skip. Então aqui eu posso pôr, como é uma campanha de awareness, eu vou pôr uma mensal, que nem eu pus lá em cima, então eu vou pôr 10 por mês. E se a pessoa já assistiu nesse mês, ela já assistiu 5 vezes meu anúncio, porque isso vai ser por visualização, se ela já assistiu 5 vezes meu anúncio, eu já paro de mostrar esse anúncio para ela para o resto do mês, tá? Então, isso aqui é importante para vocês conseguirem ter uma campanha, por exemplo, de awareness muito mais eficiente, né? Vocês filtrarem. Eu recomendo usar os dois, e eu sempre recomendo usar o dobro em exposures, tá? Porque o exposure, ele não é o CPV, vocês não pagam essa visão, né? Ele é mais uma impressão que vocês vão ter, que é para tentar engajar essa pessoa. O que vocês vão comprar de fato vai ser o volume de views, né? Então, isso aí é importante sempre no seu lance considerar, e isso aqui também, dependendo da sua estratégia, se vai ser por mês, semanas ou por dia. E aqui levar tem em consideração também, desculpa, Martim, mas sim, levar em consideração se você quer mais alcance ou se você quer uma percepção de marca mais intensa. Então, às vezes, quando você aumenta a frequência, você aumenta a lembrança, o awareness, a mensagem que você está passando. Você quer simplesmente alcance, atingir mais pessoas, a frequência pode ser menor. Levar em consideração também a quantidade de variações de criativo que você tem. Se você tem menos variações ou um vídeo só, dá para reduzir um pouco essa frequência para não ficar maçante. Se você tem mais variações de criativo, você pode aumentar a frequência total, porque você vai conseguir não deixar essa exposição tão maçante. Perfeito. Boa. E na parte aqui também tem a conversão, então se vocês tiverem uma conversão aqui já ativa para YouTube, vocês podem adicionar ela aqui. Aí na parte de Ad Group, então continuando, vocês vão clicar Create New Ad Group. Aqui vocês vão conseguir criar tudo na mesma tela, tá, pessoal? Então aqui, Ad Group 1, aqui vocês vão selecionar In-Stream Ads, Targeting, aqui ó, vocês já conseguem ver que tem os placements, tem os canais, tem as palavras-chave, tem categoria, tem demografia e tem audiências. Então aqui vocês conseguem usar audiências de first party, Google Audiences, combinadas, custom lists, conseguem criar uma custom affinity, uma custom intent. Tem outros vídeos que falam sobre audiências, então a gente não vai entrar nisso agora, tá? Mas vamos supor que eu quero escolher uma categoria específica. Eu quero rodar em Arts and Entertainment. Então, ele vai rodar em todo o conteúdo que esteja relacionado com Arts and Entertainment só, tá? Então, aí dependendo da categoria, pode ser super amplo, pode ser pouca coisa, tá? Depende da categoria, a quantidade de conteúdo que tem no YouTube para essa categoria. Na parte de Video Strategy, aqui vocês vão configurar o máximo que vocês estão dispostos a pagar por cada visualização, tá? Então, isso aqui é importante porque vocês podem configurar aqui, eu posso configurar 10 centavos, tá? Ele respeita o Second Price Auction, tá? O YouTube, ele vai respeitar, cara, você vai pagar só 1 centavo a mais do seu segundo, o cara que estava concorrendo, o player que está concorrendo com você, tá? Então, se eu tiver aqui 10 centavos, não significa que eu vou pagar 10 centavos, tá, pessoal? Pode ser que o inventário te permita pagar 2 centavos, 3 centavos, mas com o lance maior, você abre essa possibilidade. Então, se ele tiver uma compra, se ele puder comprar, ele vai comprar de 8 centavos, 6 centavos, tá? Isso aqui, a gente recomenda ter um lance alto se vocês tiverem fazer uma estratégia de curto prazo, ou um lançamento, um blast, uma estratégia muito mais focada em 1 dia, 2 dias, 3 dias, que vocês precisam realmente ter muita visibilidade dentro do YouTube. Então, nesse caso, vocês ganham mais leilão se vocês põem isso. Lógico que também, o que o Rafa falou, quanto maior seu lance, menos segmentação, mais fácil é ele entregar rápido. Então, tenham cuidado com isso, porque o YouTube tem muito inventário disponível, tá? Então, sempre comece, a minha recomendação é sempre, se for uma campanha mais always on, começa com um lance menor, tá? E aí você vai entendendo como vai se comportando a entrega nos primeiros dias. Se ele começar a cair em entrega, aí você vai aumentando, porque pode ter concorrência por esse leilão. E o popular Videos Bid Adjustment, ele é um ajuste de lance, que nem a gente falou lá com o Bid Adjustment, para os vídeos populares. Então, cara, eu quero ter mais visibilidade, eu estou fazendo uma campanha de lançamento. Isso aqui é muito importante, porque os vídeos populares é onde as pessoas estão assistindo, as pessoas estão mais engajadas no YouTube. Então, vocês vão ter maior visibilidade rodando nesses vídeos populares. De novo, isso aqui funciona muito melhor em lançamento, blast. Então, aqui vocês podem pôr, se for um vídeo popular, onde as pessoas têm muito volume de views,
você pode aumentar meu lance em 25%, entendeu? E aí ele te fala um lance de 10 dólares, nesse caso, ele vai acrescentar 2,50 a mais, tá? Então, essa aí é a relação quando vocês põem esse bid adjustment. E para criar o ad, aqui a gente só põe o nome do ad, YouTube Ad Test. Aqui vocês, se tiverem um canal, ele já vai aparecer os vídeos do seu canal. Nesse caso, eu não tenho nenhum canal conectado, então você seleciona qualquer vídeo. E aqui vai configurar tudo que for a partir do anúncio, tá? Então, display URL é o que vai ser visto, então, teste.com.br. Landing page, vai ser a landing page, o URL é a landing page de fato, tá? Onde vai levar esse anúncio. Então, aqui é importante pôr a landing page da marca, tá? Eu vou continuar pondo teste.com.br só para exemplificar. E aqui, vocês vão conseguir conectar o placement que nem a gente viu lá atrás. Então, se eu tivesse um placement aqui de CM, eu posso pôr um nome, posso pôr o ID, e ele já vai aparecer aqui na minha configuração. Só lembrando que se você quiser colocar o URL em cima parametrizada, você já pode colocar ali parametrizada. No caso, se você já tiver o Analytics 360 conectado com o seu Campaign Manager com auto tag, aí os direcionamentos eles são sempre usando as integrações nativas do GA, né? Mas os parâmetros nativos do GA. Mas se você quiser gerar sua parametrização manual, você pode colocar o URL ali parametrizado. Boa, perfeito, Rafa. Beleza, isso aí a gente pode pôr aqui. Depois tem um Companion Banner. O Companion Banner é esse banner aqui, que ele vai mostrar na peça. Vamos supor, esse automático, o YouTube faz ele automático, na maioria dos casos, né? Então, vamos supor, eu quero utilizar um personalizado, vocês podem clicar aqui e vocês podem subir seu próprio Companion Banner, tá? E aqui, o Call to Action, vocês podem pôr um Call to Action mesmo ser em stream, tá? Só que ele só vai mostrar lá no final do vídeo, tá? Ele não vai ser que nem o YouTube for Action que ele mostra desde o começo, tá? Então, importante sempre lembrar disso. Perfeito, dei done aqui. Lembre que sempre que vocês forem criar, vocês têm que pôr o done no Edge antes de salvar esse aqui. Então, tem que pôr o pronto aqui, done aqui de novo, e aí tem que criar aqui embaixo, tá? Aí, Revenue Model, isso aqui são coisas próprias de contrato que vão estar em cada partner, e aí vocês já podem criar esse line item. Eu vou só criar para vocês verem como que ele aparece, tá? Um ponto importante, mesmo ele estando no seu canal de YouTube, ele precisa passar por aprovação da plataforma, tá? Pessoal, isso aí é super importante. Mesmo ele já está rodando, está publicado, o YouTube não desaprovou, não teve nenhum problema de policy dentro do YouTube, lembre que ele tem que passar uma aprovação para ser anúncio, tá? Então, aí ele vai passar pela aprovação do DV, que ele vai verificar diferentes fatores dentro do conteúdo para validar se esse conteúdo vocês podem rodar ele ou não, tá? E aí tem uma nova funcionalidade que a gente não fala nessa, mas vocês podem perguntar para o suporte, ou podem acionar o suporte quando vocês tiverem dúvidas, que se o seu anúncio for desaprovado, vocês conseguem dar um appeal no anúncio, tá? Então, vocês conseguem apelar ele e falar, cara, por exemplo, a landing page foi desaprovada por landing page, vocês conseguem dar um appeal e se vocês verificarem que a landing page está funcionando, vocês conseguem fazer uma apelação lá, e aí vocês falam que vocês já verificaram a landing page, ela está certa, ela vai de volta para aprovação, sem ter que acionar suporte, sem ter que vocês esperarem alguém fazer por vocês, tá? Ou mandar de volta para aprovação do zero, tá? Então, é um jeito que o YouTube encontrou aí de facilitar para os anunciantes e tentar acelerar um pouco essa entrega, tá bom? Tá. Pergunta, Martim, eu posso fazer a minha otimização aí direto na interface, certo? Mudar o lance, conforme isso for evoluindo. Eu sei que se eu criar mais ad groups com diferentes estratégias de segmentação, fica mais fácil para eu otimizar também, para escolher o que está performando melhor. Eu sei que eu também posso ter uma cadência de negativação do que não está funcionando bem, por exemplo. Eu analiso, puxo um reporte. Eu sei que eu consigo ver as métricas, todas acertando a minha data ali em cima, né? E customizando as minhas colunas e analisando os cards também, que tem os dados de cada ad group selecionado. Conforme eu seleciono ad group e eu vejo os dados desse ad group, os cards ali em cima vão atualizar para mim. Aí eu vou fazendo as minhas atualizações, as minhas otimizações para melhorar a minha performance, caso eu não esteja melhorando.
E acho que a gente sugere sempre dar uma olhadinha onde está sendo entregue seu anúncio, em que tipo de device está sendo entregue seu anúncio, quebrar as segmentações depois em reporting para ver o que você pode otimizar manualmente ou não, embora a automação funcione selecionando as melhores entregas de acordo com o seu lance, né? Mas eu queria saber se você tem mais alguma dica de otimização ou de cadência de otimização para TrueView especificamente, Martim. Boa, eu acho que está muito na linha do que você falou. A gente sempre tem que considerar YouTube, sempre o formato que vocês escolherem, o tipo de compra que vocês escolherem, é o objetivo principal que ele vai puxar, tá? Então, o que você falou do algoritmo, ele faz muito sentido. E isso aí, vocês têm que ser muito conscientes do que vocês estão buscando na campanha. Então, cara, eu estou querendo aumentar meu volume de lead, a YouTube for Action vai ser sua melhor opção. Se você for com stream para procurar lead, não estou falando que não vai ter lead, provavelmente tenha, porque o call to action ele pode mostrar também no final, você pode adicionar um call to action opcional. Só que acontece, ele não é focado nisso, ele é focado em visualização. Então, o primeiro ponto é escolher o formato que faz sentido para a estratégia. Isso aí salva muito tempo de otimização e muito tempo de ter que refazer uma estrutura por não olhar primeiro para os formatos. Então, eu sempre recomendo, antes de implementar, dar 2 passos atrás, olhar qual que é o formato e olhar se nosso objetivo faz sentido com esse formato. Até naquele slide tem lá exemplificados um pouco quais seriam as ideias. Acho que podem usar isso também como adaptação. Logo depois, uma opção de otimização é vocês usarem essa Optimization View, que está aqui predefinida no DV. Vocês podem criar a sua personalizada, eu tenho várias aqui. Mas vamos supor, eu quero ver Optimization, eu quero ver algum insight de otimização. Vocês filtram aqui, vocês põem a data, tá? Então, vou pôr todo esse tempo de abril. Como essa campanha não está rodando, não vai aparecer nada, tá, pessoal? Mas eu consigo pegar aqui, uma vez que ele está no Optimization, e consigo segmentar por dia da semana e por device type. Isso aqui, device type, é uma das otimizações que o Rafa estava falando. Se eu tivesse rodado alguma coisa, ele vai me mostrar qual dispositivo está funcionando melhor em relação ao goal que eu pus aqui. Por isso que eu falo que a sua estratégia, o seu formato, tem que estar muito alinhado com o que você está procurando na campanha, tá? Então, por exemplo, aqui eu fiz uma campanha de visualização. Então, para mim, o custo por visualização é importante, é relevante, tá? Mas se for uma campanha, por exemplo, de YouTube for Action, às vezes você pode pôr um CPA, às vezes você pode pôr clique, pode pôr CTR. Então, aqui vocês podem pôr qualquer goal, qualquer objetivo que seja representativo da sua estratégia. O importante de vocês porem o goal aqui é que a própria plataforma vai quebrar isso nessa parte de performance. Então, ele vai te falar, cara, você tem os devices, vai ter mobile, ele está funcionando tanto, ele vai te mostrar o percentual que ele está funcionando por cima da sua meta ou por baixo da sua meta, tá? Se ele está batendo ou não está batendo. E ele vai te falar aqui. Se você identificar que tem algum que não está batendo, aí você já consegue otimizar, dar naquele bid adjustment que a gente viu no nível item, vocês ajustam o lance dele e dão menor prioridade para quem não estiver funcionando melhor e aceleram onde estiver funcionando melhor. Mesma coisa, o que você falou, Rafa, puxa um relatório aqui, a gente vai ter um slide de relatório, puxa um relatório, um report aqui, e vocês selecionam YouTube Report, que vai ser um relatório específico do YouTube, e aí vocês puxam a audiência, vocês podem puxar os placements também, que são os canais, para ver onde está rodando, qual está funcionando melhor, é outra otimização. A audiência, se vocês estiverem usando a audiência, ele vai filtrar todas as audiências que vocês estão rodando com métricas de YouTube, então aí vocês podem ver qual audiência está funcionando melhor para BTR, para view rate. E eu sempre recomendo, cara, vocês querem separar uma estratégia para ter uma melhoria, ou vocês querem acelerar a entrega numa estratégia, sempre uma opção boa para dar um orçamento maior, para dar uma força maior, é vocês quebrarem em outra line item, tá? Mesmo que seja a mesma line item de stream, vocês podem vir aqui, dar um duplicado aqui, ele vai respeitar a mesma estrutura, e vocês podem aplicar nessa outra que foi duplicada, vocês podem aplicar, sei lá, uma lista de canais com uma grana específica para essa lista de canais, tá? Esse é outro caminho também para priorizar, para dar um foco maior. Outra coisa que você falou que eu acho importante ressaltar é o seguinte, otimização de YouTube, a gente puxa o relatório de YouTube, porque as métricas de YouTube são só de YouTube. Exato. As métricas de vídeo que não são de YouTube, elas são diferentes das métricas de YouTube. O YouTube considera um view a visualização de 30 segundos do anúncio, ou vídeo completo para anúncios menores, certo? E essa métrica muda toda a relatoria do que é uma visualização.
Uhum. Para anúncios que não são anúncios de YouTube, não existe isso. Não existe a métrica de visualização. A visualização, ela é só a visualização completa, ou você analisa a porcentagem de um vídeo visualizado. Você não tem essa definição do que é ou não é um view, um número de views, por exemplo, tá? Por isso que outras campanhas de vídeo, elas precisam ser analisadas em relatórios à parte, e a campanha de YouTube, você puxa o relatório de YouTube e faz análise e otimização dentro desse relatório, tá? Quando você vai unificar a relatoria de duas campanhas de vídeo, aí é importante você definir o que é a sua visualização, para você contabilizar o número de visualizações corretas, porque o YouTube tem a sua própria forma de definir o que é visualização, mas vocês podem unir, por exemplo, as impressões. Impressão é uma métrica unificável entre dois tipos de campanha, YouTube e vídeo não YouTube, tá? Então, sempre lembrar, então, que são dois universos com métricas diferentes, a otimização vai ser separada, tá? E precisa ter um pouco de cuidado quando a gente for fazer a unificação dessas métricas de vídeo no YouTube e não de YouTube, principalmente quando a gente está falando de VTR e tudo mais, tá? Perfeito. Boa, Rafa. Nisso a gente fecha o YouTube? Isso, a gente fecha o YouTube, só tem a parte do canal aqui, só para mostrar bem rápido. No canal vocês vão achar sempre essa opção aqui, Advertising Settings, Linked Accounts, tá? E aqui vocês vão, essa opção de Link New Account, e aqui vocês selecionam YouTube Channel, tá? Aqui vocês conseguem, selecionar o canal, ele vai mandar uma aprovação para o dono do canal, tá? Então isso, ou a pessoa, o administrador do canal, ele vai ter que aprovar esse link com o DV, tá, pessoal? Então, até eles não aprovarem, vocês não vão conseguir puxar os vídeos aí ou fazerem campanhas de remarketing com esses vídeos, tá? Então, é importante. E aqui, você tem essa parte de Integration Center que dá para conectar o Merchant Center também, tá? Para a campanha de YouTube for Shop, tá? Acho que é isso de YouTube. Isso. A gente ainda tem toda a otimização que é baseada em Brand Lift e a criação de Brand Lift, mas como Brand Lift funciona para YouTube e fora do YouTube, a gente vai falar sobre isso na próxima conversa. Exatamente. Legal.